Gente, eu fiz uma enquete recentemente perguntando a vocês, né, sobre a importância da inteligência emocional no trabalho. Se vocês acham que é importante, se é importante para você arrumar um emprego, se é importante para você se manter no emprego, se é importante para você ser promovido. E assim, a maioria esmagadora reconheceu que é muito importante você ter inteligência emocional. E o que mais me chamou a atenção é que a maioria disse que é muito importante ou mais importante ter inteligência emocional não para ser promovido, mas para conseguir um trabalho. E aí eu vou usar o tema inteligência emocional falando um pouco também sobre carreira, sobre trabalho, sobre finanças, tá? Então a gente vai continuar falando acerca da inteligência emocional, porque é muito importante, só que ela é importante em todas as áreas da vida, né? Em todos os pilares da vida. Carreira, finança, o emprego, porque nem sempre o teu emprego tem a ver com a carreira que você quer, mas enfim, a gente vai falar aí, abrir um pouco mais o leque da inteligência emocional, tá? Não vamos falar só das nossas emoções como indivíduo, que é o que eu tenho feito muito com vocês. Até porque a proposta do Meditando é falar da inteligência emocional de uma forma ampla. Então, vocês vão observar que a gente vai começar a falar também agora sobre inteligência emocional aplicada ao casamento, inteligência emocional aplicada à criação de filhos. E hoje a gente vai começar falando acerca da importância de você ter uma inteligência emocional desenvolvida lá no seu ambiente de trabalho, para você manter o teu trabalho e para você ser promovido, né? Para você conseguir aí posições maiores e melhores. Como é que a gente faz para ter inteligência emocional no trabalho? Bom, será que é importante, né, eu desenvolver a minha inteligência emocional? Será que quando eu quero arrumar um trabalho, ou será que quando eu quero ser promovido, sabe? Melhorar o meu posicionamento dentro da empresa, será que é importante? Então vamos lá, vamos começar a pensar. A gente costuma dizer, dentro do coach, a gente costuma dizer que as perguntas, elas são mais importantes do que as respostas, tá? Porque as perguntas fazem a gente pensar. Então, às vezes, numa sessão de coach, eu lanço um monte de pergunta para o meu coach. E aí ele vai pensando naquilo e muitas vezes ele nem me responde. É só para trabalhar o subconsciente dele. É só para trabalhar o lado criativo, para trabalhar os insights, para trabalhar a memória. Então eu vou lançando perguntas. Será que é importante eu ter uma inteligência emocional desenvolvida no meu trabalho? Será que isso faz diferença? Será que para eu conseguir um trabalho, para eu ser admitido, será que vai fazer diferença numa entrevista? Será que para eu ser promovido, para eu conseguir uma posição melhor dentro da minha empresa, sabe? Será que vai fazer diferença? Será que o meu gestor, ele vai levar em consideração essa capacidade que eu tenho de gerir as minhas próprias emoções, de não ser sequestrada emocionalmente? Será que ele vai levar isso em consideração quando eu estiver disputando uma vaga com alguém? Será que o meu líder vai levar isso em consideração? Ou será que basta apenas eu ser bom naquilo que eu faço? Isso já vai garantir aí a minha promoção ou a minha admissão numa empresa. Eu posso dizer para você, como analista comportamental que sou, que faz toda a diferença você ter inteligência emocional, você desenvolver a sua inteligência emocional, não só para você conseguir um trabalho, mas para você manter esse trabalho, assim como para você ser promovido, assim como para você ser empreendedor, você ser dono do seu negócio. Seja na posição de líder ou na posição de liderado, é muito importante que você desenvolva essa capacidade de não ser sequestrado emocionalmente quando você é contrariado, porque muitas vezes é desafiador trabalhar em equipe, muitas vezes é desafiador você colocar a sua criatividade ali, para se materializar, para transformar isso em ação. E você vai precisar de energia, você vai precisar de coragem, você vai precisar de equilíbrio. Então, sim,
respondendo a todas essas perguntas, é importantíssimo desenvolver inteligência emocional. Gente, já não é mais uma questão assim de, eu vou desenvolver ou não. Se eu desenvolver, vai ser um diferencial, mas se eu não desenvolver, tanto faz. Já não está mais assim. As empresas, os negócios, sabe? As grandes companhias, elas já têm inteligência emocional na veia. Todo RH tem lá uma pessoa que, com certeza, é especialista em algo dessa área. Eu, por exemplo, sou analista comportamental. Eu busquei isso. Então, quando eu vou fazer uma entrevista de emprego para uma empresa, quando eu vou selecionar funcionários, quando eu vou selecionar para promoção, eu preciso, quando a empresa me contrata, eu preciso traçar um perfil daquela pessoa. Então, assim, a gente aplica questionário, a gente aplica técnica, não é uma coisa assim que, você desenvolve se você quiser, já não é mais assim. As empresas estão, sim, priorizando pessoas que trabalham a sua inteligência emocional, que trabalham a sua potencialidade. Já não é mais só o que eu sei que me diferencia, mas a maneira como eu me comporto também me diferencia dentro do meu trabalho. A maneira como eu me comporto, ela é decisiva na manutenção da minha vaga, do meu trabalho. A maneira como eu me comporto, inclusive nas redes sociais, porque as empresas, elas olham as nossas redes sociais. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas esse negócio de ficar colocando aí qualquer coisa no Instagram ou no Facebook, isso é complicado, porque as empresas estão olhando isso. Elas vão no teu perfil, elas vão olhar. Então, assim, já não é mais uma questão de escolha. Hoje em dia, gente, é necessidade, é super importante isso, tá? Então, assim, quando a gente sabe, quando a gente entende que o dia a dia, que a rotina, ela pode ser desafiadora, que trabalhar em grupo pode ser muito difícil, eu começo a entender o quão importante é ter controle das minhas emoções, tá bom? Marcelo Nogueira, no dia a dia, em relação à constância, o que podemos desenvolver para não desanimar? Então, Marcelo, propósito, tá? Você vai desanimar, assim como eu, Fernanda, desanimo também. Tá? Eu passei, inclusive, um período de desânimo agora em novembro, porque eu estava muito insatisfeita com algumas coisas na minha carreira. E eu precisei mudar isso agora em dezembro. Então, assim, o desânimo, ele é inevitável. Pode ser que sim, você fique desanimado. E tá tudo bem, viu, Marcelo? Você se desanimar. Não tem problema, tá? Às vezes a gente precisa passar por um período de introspecção, passar por um período de olhar para dentro. E na euforia, a gente não olha para dentro, tá? Isso é um ponto que a tristeza, que a melancolia, que o desânimo acaba nos trazendo. A gente olha um pouco mais para dentro, a gente olha com mais profundidade. O problema é quando a gente permanece desanimado. Aí não, tá? Mas ter um períodozinho aí de desânimo, tudo bem, faz parte do ser humano. Uma maneira de você não permanecer desanimado é você não perder de vista o teu propósito. Por que eu tô fazendo tudo isso mesmo? Lembrei, é porque eu tenho um grande propósito. Sabe, eu tenho um propósito, eu tenho algo que me move, eu tenho algo que me motiva, eu tenho algo que me tira da cama, independente do resultado, sabe? Não é só o resultado que tem que te motivar, porque senão, quando você tiver um resultado ruim, aí você vai desmoronar. Você tem que estar alicerçado nos seus próprios motivos. Quais são os motivos que você tem para fazer o que você faz? Esse é o grande pulo do gato, sabe? A tua motivação, porque é isso. São os teus motivos próprios que vão te segurar num período de desânimo. Gente, esse negócio de falar que inteligência emocional é algo que é opcional, para com isso. Se você pensava assim, você vai mudar a tua maneira de pensar assim hoje, tá? Quem é meu aluno, quem me segue, quem me acompanha, sabe o quanto é importante.
Gente, é importante para a vida como um todo. É importante para o seu trabalho, para a sua carreira, para as suas finanças, para os relacionamentos pessoais, sejam relacionamentos de amizade, relacionamento com o filho, relacionamento com o marido, com a esposa, com o namorado, com namorada, enfim, relacionamento. Porque lidar com gente nem sempre é fácil, porque as pessoas são diferentes da gente. E como é que você vai lidar com essas diferenças se você não tiver empatia pelo próximo? E como é que você acha que você tem empatia se você não desenvolve a tua inteligência emocional? Esquece! Inteligência emocional é pré-requisito para você ter uma vida feliz, próspera e abundante em todos os níveis. Inteligência emocional é pré-requisito. Entenda isso nessa noite, se é que você ainda não entendeu. É pré-requisito para prosperidade, para abundância, para sucesso, seja no que for. Você acha que você consegue ter um relacionamento próspero, feliz, se você não tiver uma inteligência emocional trabalhada? Como é que vai ser quando o conflito vier? Ah, porque ele vai vir. Por mais que você esteja aí apaixonado ou apaixonada, entenda que o conflito ele vai vir, tá bom? E como é que eu faço para lidar com isso? Eu tenho que desenvolver a minha inteligência emocional, que vai ter a ver também com a empatia, a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, tá certo? Então, especialista, tem um monte de gente por aí que é especialista. Um monte de gente que estudou, que tem diploma, sabe? O que vai fazer diferença entre uma pessoa e outra? Eu tenho 2 especialistas, eu tenho 2 pessoas com diploma na mão, eu tenho 2 pessoas que têm qualificação técnica, eu tenho. O que vai fazer diferença numa contratação? O que vai fazer diferença na manutenção de um emprego? Né? Existem empresas aí que estão demitindo em massa. O que vai fazer com que você fique? O que vai fazer com que um profissional seja promovido e o outro não seja? Porque às vezes quem é promovido tem menos tempo de casa do que esse aqui que está aguardando. Eu posso te garantir que o que faz diferença é a inteligência emocional que você tem. É a capacidade que você tem de gerir conflitos. É a capacidade que você tem de ser proativo, de usar a tua criatividade, de saber se relacionar em grupo, de saber conviver em grupo de forma harmoniosa. Isso vai fazer toda a diferença numa admissão, tá? Na manutenção do seu trabalho, em promoção, vai fazer toda a diferença. Já não é mais a parte técnica, já não é mais só isso. Porque hoje as pessoas, elas estão muito preparadas. A internet dá, inclusive, muito curso gratuito. As pessoas estão se preparando, as pessoas estão estudando. Então, o que vai fazer diferença de verdade é o teu controle, é o teu domínio emocional. Você tem domínio das suas emoções? Opa, esse profissional é diferenciado. Essa pessoa é diferente. Sabe? É você sair do mais do mesmo. O mercado está muito saturado de mais do mesmo. Então, é sim um diferencial e competitivo quando você tem a tua inteligência emocional desenvolvida. Todo ser humano, em algum momento, em alguma fase, procrastina. Por quê? Porque ele não quer fazer. Por que ele não quer fazer? Porque ele não gosta, porque ele não sabe, porque ele tem medo. Então, é normal. O que não é normal é a gente ter períodos de procrastinação. Não pode, tá? Se procrastinar um dia, 2, 3, uma semana, ok. Mas se procrastinar em um período grande, sabe? De 15 dias, de um mês, enfim. Aí não. Até porque procrastinação, ela vicia. Trabalhar vicia e procrastinar também. O que eu posso dizer para você vencer a procrastinação? Buscar internamente o que te motiva. Quais são os seus motivos? O que você deseja? O que você almeja? O que você quer? Porque não é procrastinando que você vai conseguir aquilo que você quer. Entende? Não é não fazendo, não é não produzindo, não é sentado no sofá, não é com medo, não é com preguiça que você vai conseguir aí as coisas que você deseja. Sabe?
tudo, absolutamente tudo demanda da gente energia. Tudo, até para você se divertir. Você vai ter que demandar energia, né? Eu fui no Beto Carreiro recentemente e, gente, assim, como diversão nos cansa, né? Eu tenho um filho pequeno e aí eu queria levar ele no Beto Carreiro, eu queria que ele conhecesse, foi a primeira vez que nós fomos. E, nossa, você chega de manhã e você sai do parque no final do dia cansado, exausto, né? Então, você está se divertindo, é lazer, mas demanda de você o quê? Energia, demanda de você andar quilômetros e quilômetros num dia inteiro, porque o parque é grande, você anda para cá, anda para lá e não sei o quê, e é muito tempo em fila de brinquedo. Então, assim, tudo vai demandar de você energia. Se você estiver procrastinando, se você estiver ali, sabe, alimentando aquela preguiça, alimentando aquele marasmo, como é que você vai conseguir as coisas que você deseja? Seja o que for, seja em qual área for. Então, uma boa maneira é você olhar quais são os seus motivos. O que é inteligência emocional no trabalho? Eu separei aqui uma definição que eu achei muito interessante para a gente falar acerca de inteligência emocional no trabalho, porque, assim, inteligência emocional, de uma maneira ampla, é a capacidade que você tem de gerir as suas próprias emoções. Você é gestor das suas emoções. Mas quando a gente coloca isso no trabalho, vai ter impacto e reflexo na maneira como você interage com as pessoas, né? Então, eu separei aqui uma definição muito interessante que diz o seguinte: inteligência emocional no trabalho é a capacidade que o profissional tem de aprender a identificar, tá? E a gerir as suas próprias emoções, compreendendo o efeito dessas emoções no seu desempenho e no sucesso da empresa. Então, assim, eu tenho o meu desempenho, vamos reformular. O meu desempenho e o sucesso do meu trabalho, o sucesso daquilo que eu faço dentro da empresa, vai depender da inteligência emocional que eu tenho, da capacidade que eu tenho de gerir as minhas próprias emoções no meu ambiente de trabalho, já que eu sei, já que eu entendo que as minhas emoções impactam no meu ambiente, no meu entorno. A maneira como eu sinto vai impactar na maneira como eu ajo. Então, sim, as minhas emoções impactam nas minhas ações. Então, vão impactar na minha produtividade, vão impactar na minha capacidade de trabalhar em grupo, vão impactar na minha resiliência, sabe? Na capacidade que eu tenho de me frustrar e me recuperar rápido. Porque dentro do ambiente de trabalho, a gente se desentende com pessoas. E aí vem a raiva, vem a frustração, vem o receio, vem o medo. E tudo isso impacta. Impacta na minha liderança, sabe? Impacta na maneira como eu convivo com as pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, inteligência emocional no trabalho tem a ver com essa capacidade que você tem de identificar e de gerir as suas emoções, entendendo que sim, isso vai impactar diretamente no teu desempenho, no desempenho das tuas atividades, no desempenho do teu dia a dia e vai impactar também diretamente no sucesso daquilo que você está fazendo, no sucesso aí da empresa. Se eu sinto raiva, medo, frustração, receio, de novo, tá? Se eu sinto tudo isso, é claro que isso vai impactar no desempenho das minhas funções, na relação que eu tenho com as pessoas no dia a dia, tá? E é normal que a gente sinta tudo isso no ambiente de trabalho, porque nós somos seres humanos. Não dá para dizer que você não vai se aborrecer no trabalho. Isso é mentira. Eu não vou mentir para vocês. Eu vou desenvolver a minha inteligência emocional e eu não vou mais me aborrecer no trabalho. Não. Não existe isso, tá? Não é que você não vá se aborrecer no seu trabalho, não é que você não vá ter situações de conflito, não é que você não vá ter que enfrentar situações desafiadoras no seu trabalho, não é que você não vá sentir raiva, não é que você não vá sentir medo, não é isso. Mas quando você tem uma inteligência emocional desenvolvida, você não vai ser sequestrado emocionalmente por isso. Você não vai ser
paralisado por isso, tá? Porque o medo, assim como a raiva, pode te paralisar. E como é que você faz para ter um tempo de reação rápido? Desenvolvendo a tua inteligência emocional. Se conhecendo os seus limites, conhecendo até onde você consegue ir, né? Você vai conhecendo os seus gatilhos, conhecendo o que dá, o que não dá, o que você banca, o que você não banca. Sabe? Quando você se conhece, quando você pratica o autoconhecimento, com certeza você vai conseguir aí ter um equilíbrio emocional frente às adversidades, porque as adversidades vão surgir. Você vai ter, de repente, um chefe, um líder, um gestor, que é uma pessoa difícil, dificílima, uma pessoa que talvez no seu dia a dia você nem conviveria com ela, mas essa pessoa é o teu gestor, é o teu líder. E como é que você faz? Você vai sair do emprego? Até pode ser uma, tá? Mas lembrando que trabalho se procura trabalhando, tá bom, gente? Não vai sair do emprego achando que você vai conseguir um trabalho aí rápido, porque normalmente não é assim, né? Normalmente a gente trabalha e trabalhando você procura aí um emprego, ok? Quando a gente é um empreendedor, quando a gente é um profissional liberal, quando a gente é um autônomo, quando a gente trabalha de carteira assinada, enfim, quando a gente entende que a gente precisa ter controle das nossas emoções. E quando eu digo controle, eu não quero dizer que você não vai sentir. O que eu quero dizer é que você não vai agir sem pensar, porque você simplesmente foi sequestrado por uma emoção, porque o sistema límbico ele é mais rápido que o neocórtex. O sistema límbico ele tem um tempo de reação mais rápido, ele é ativado mais rapidamente do que o meu neocórtex, do que o meu racional. Então eu ser sequestrado emocionalmente é muito fácil, a não ser que eu desenvolva a minha inteligência emocional. A não ser que eu faça isso aqui que vocês estão fazendo agora. Gastar tempo para entender como é que essas coisas funcionam. Entende? Porque às vezes a gente quer ser promovido, a gente quer reconhecimento, mas a gente não investe nisso. A gente não investe nas nossas emoções porque na faculdade ou no curso técnico, não sei, as pessoas não falam sobre isso, então a gente acha que não precisa. Eu não preciso desenvolver isso. Gente, eu conheço pessoas que foram demitidas, que foram mandadas embora de seus trabalhos por destempero no âmbito profissional. Destempero. É a pessoa que não consegue se segurar, é a pessoa que não consegue se controlar, é a pessoa que age por impulso. Gente, não dá, desculpa. A gente tem que saber viver em sociedade. A gente tem que saber viver com as pessoas que discordam da gente. Tem que saber. Não entra nessa de achar que o que eu acho me basta. Não é assim. O que você acha basta só para você. Mas para você conviver em sociedade, para você conviver no mundo corporativo, por exemplo, não basta não. Não basta não. Você tem que desenvolver, sim, essa capacidade de gerir e controlar as suas emoções. Bom, e como é que a gente desenvolve a inteligência emocional no trabalho? Eu separei aqui alguns tópicos que eu entendo que são importantes para a gente conversar, e o líder de um ranking, é claro, é o autoconhecimento, tá? Não adianta, se você não se conhece, se você não entende as suas motivações, os seus próprios motivos, o que te faz levantar todo dia de manhã, se você não entende quais são os seus gatilhos, se você não respeita os seus limites, se você não entende que você é luz e sombra, que você é coragem e medo, sabe? Que você é sucesso, mas que você também é insucesso, porque nem tudo depende da gente, e não entenda insucesso como algo ruim, tá? Entenda insucesso como resultado. Resultado não é sentença, resultado a gente muda quando quer. Então, quando eu entendo que me conhecer é importante, beleza, eu já estou aí nesse caminho, tá? Para conseguir aí desenvolver inteligência emocional no meu trabalho. Uma outra maneira é você aprender a lidar com sentimentos negativos, não tem jeito. Você vai ter aí uma montanha russa, talvez, no seu trabalho, dependendo das pessoas que trabalham com você, e você precisa sim aprender a lidar com as emoções negativas, porque elas fatalmente virão.
Respeite seus limites. Como assim, Fernanda? Respire. Entenda que às vezes é importante dar um break, às vezes é importante parar, às vezes é importante respirar. É importante você não tomar decisões no calor do momento. Respeita os teus limites. Por que você vai tomar aí uma decisão no calor do momento? Você está chateado, contrariado, exaltado, e é nesse espírito que você vai tomar uma decisão? Não é uma boa coisa. Existem situações que são inevitáveis, que fogem ao nosso controle. Mas como é que você vai responder de forma rápida? É isso. Resiliência. Capacidade de cair e levantar rápido, de forma rápida. Você vai trabalhar isso através da tua inteligência emocional. De novo, aprendendo a lidar com os teus sentimentos negativos. Respeitando os seus limites. Respirando. Entendendo que, de repente, você precisa ir no banheiro, você precisa tomar uma água, você precisa tomar um café, você precisa de 5 minutos. Sai do conflito, sai da confusão. Você precisa disso, vai respirar. Isso não é sinal de covardia, isso é sinal de inteligência, tá? Para você não estar se desculpando depois, porque você disse o que não queria, fez o que não devia. Então se dá um tempo, se respeita teu limite, se dá um tempo. Gente, eu preciso de 2 minutos. Não tem nada de errado com isso. É melhor do que você estar pedindo aí desculpa depois, sabe? Sentindo remorso pelo que você fez e poderia não ter feito, certo? Exercitar também a empatia é uma forma interessante de você desenvolver aí a tua inteligência emocional no seu trabalho. Se colocar no lugar do outro. E se fosse com você? E se fosse você? É uma maneira interessante também da gente desenvolver, tá? Eu costumo dizer que inteligência emocional é uma capacidade que todo mundo tem. A gente nasce com ela, mas é um músculo que precisa ser desenvolvido. Principalmente porque a gente não vê isso na escola. A gente, desde muito pequeno, a gente é incentivado a desenvolver o lado esquerdo do cérebro, que é o lado o quê? Racional, lógico, matemático, né? Através de curso, da escola, da faculdade e tudo mais. E o lado direito do cérebro? E a inteligência emocional? Como é que eu desenvolvo isso se na escola a gente não fala sobre isso? Se dentro da espiritualidade a gente não fala sobre isso? Então, para desenvolver a inteligência emocional, a gente precisa o quê? De cursos, né? A gente precisa de aulas como essa. A gente precisa buscar esse conhecimento. Não tem jeito, tá bom, gente? A minha emoção, aquilo que eu estou sentindo, a qualidade da minha emoção, ela vai impactar diretamente na minha produtividade. Vai impactar na minha capacidade de saber lidar com o grupo, lidar com o diferente, sabe? Vai impactar na minha disposição, na disposição que eu tenho para o meu dia. Porque veja bem, se você está num estado de ânimo que não é legal, se emocionalmente você não está bem, certamente nesse dia você não vai agir como você agiria num dia que você está animado, que você está para cima, que você está feliz, que você está motivado. É claro, o teu estado de ânimo, ele vai impactar diretamente na qualidade da tua entrega. Qual é a qualidade daquilo que você está entregando? Qual é a qualidade da tua entrega? Qual é a qualidade do teu trabalho em equipe? Qual é a qualidade da tua criatividade? Qual é a qualidade da tua disposição, inclusive em compartilhar ideias, em ter insights? Isso vai estar relacionado diretamente com o teu emocional, com o teu estado de ânimo. É muito importante isso, e isso vai impactar no grupo, isso vai impactar no ambiente, isso vai impactar no coletivo, tá? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é importantíssimo que você pense nisso a partir de agora. Seja num trabalho formal, seja num trabalho onde você é o teu próprio chefe, sabe? Onde você é um empreendedor, um autônomo. É importante que você entenda que o teu estado de ânimo, que o teu emocional, ele vai impactar no todo. Não tem jeito, não tem jeito. Uma coisa importante aí, as emoções, elas alteram a nossa percepção. Então, a percepção que eu tenho de uma coisa
a percepção que eu tenho de um momento, a percepção que eu tenho de uma pessoa, a percepção que eu tenho de uma situação, ela vai ser, sim, impactada, ela pode ser mudada, ela pode ser alterada pelo meu estado emocional. Então, se eu estou muito irritada, ou muito chateada, ou muito frustrada, ou muito magoada, ou com muita raiva, enfim, se eu estou emocionalmente alterada, é claro, com muito medo, com muito receio, é claro que isso vai alterar a minha percepção. É claro que eu não vou estar conseguindo enxergar com clareza o todo. Então é importantíssimo que a gente entenda que o nosso emocional, sim, afeta a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de perceber as coisas. Por isso que é tão importante, quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de equilíbrio, quando a gente fala de ser gestor das nossas emoções, é tão importante a gente, parar e respirar, para não ser sequestrado pelas nossas emoções, para não perder a visão, porque eu, Fernanda, sei que a minha percepção, que a minha clareza, que a maneira como eu enxergo, ela vai ficar alterada dependendo da emoção que eu estou sentindo. Se eu estou sendo dominada por uma emoção do medo, é claro que eu não vou enxergar com clareza. É claro que eu não vou enxergar o todo. Eu estou focada no que eu estou sentindo. Talvez eu não esteja nem pensando. Porque quando eu estou com medo, o racional sai, o emocional ganha. Quando eu estou com muita raiva, o racional sai, o emocional ganha. Eu estou tomada pela raiva. É óbvio que eu não vou conseguir enxergar com clareza. Então, assim, entenda nessa noite, entenda, porque isso vai fazer diferença no teu negócio, isso vai fazer diferença na tua carreira, isso vai fazer diferença nas tuas finanças, no teu emprego. Entenda, tá? De verdade, entenda isso. O meu emocional, ele altera a minha percepção de mundo. O meu emocional altera a maneira como eu percebo, a maneira como eu vejo as coisas. Entenda isso. Entenda isso. Se você não conseguir entender isso, a chance é que você pode aí ter vários problemas. É importante que você entenda isso nessa noite, tá bom? Gratidão, gente, por vocês compartilharem aquilo que vocês têm de mais importante e precioso, que é o tempo de vocês, certo? Namastê. O Deus que habita em mim saúda e reverencia o Deus que habita em vocês. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus.